Vamos entrar no conteúdo. E esse conteúdo envolve uma pergunta que eu responderei lá no final da nossa live. O que fazer se o juiz não sanear o processo, quando, claro, esse processo está tramitando pelo procedimento comum, aquele procedimento que é padrão, né? A grande maioria das demandas seguem o procedimento comum. E é isso que nós vamos verificar cada uma das fases desse processo de conhecimento. E hoje o nosso estudo vai ficar centrado na fase do saneamento. Uma fase, como eu já disse, importantíssima do processo. Nós sabemos que o Estado juiz, quando ele é instado a resolver um litígio, uma demanda, isso significa que alguém ajuizou uma pretensão, e esse alguém é o autor, e outra pessoa, o réu, está resistindo a isso, ofereceu defesa. Se eu tenho pretensão de um lado e resistência do outro, eu tenho lide, eu tenho um conflito, né, de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Olha nossas aulinhas lá de parte geral do processo civil. E agora? E agora uma das formas de se resolver esse conflito é com a atuação do Estado juiz. O Estado juiz vai exercer aqui a sua função jurisdicional, a função de dizer o direito no caso concreto. Isso significa que o Estado juiz vai definir, acertar quem tem razão, o autor ou o réu. Para que o juiz se pronuncie, ele precisa seguir um caminho onde tem um início e um fim. Esse caminho, a forma como o Estado juiz atua para resolver o litígio, exercendo a função jurisdicional, esse caminho é o processo. O processo é uma sequência de atos processuais que parte de um ponto inicial, e o ponto inicial é o protocolo da petição inicial pelo autor. Quando o autor protocoliza a petição inicial, está inaugurado o processo, e esse processo caminha até um ponto final. O ponto final aqui é o pronunciamento do juiz para dizer se o autor tem os seus pedidos acolhidos ou não, se a pretensão do autor será acolhida ou, caso contrário, se a pretensão do réu é que será acolhida quando ele resiste ao pedido formulado pelo autor. Então nós temos um ponto de partida que é a petição inicial e temos um ponto de chegada que é o pronunciamento do juiz dizendo o direito. Processo de conhecimento é isso, é definir quem tem razão, definir o direito. É uma lide de definição, lide de acertamento, onde então o direito vai ser conhecido no caso concreto. Por isso que é processo de conhecimento. Muito bem, esse processo de conhecimento, e agora eu vou falar sobre a linha do tempo dele, esse processo de conhecimento ele é inaugurado, como eu disse, com a petição inicial. Está lá, no artigo 312 do CPC. O protocolo da petição inicial inaugura o processo. Agora vem uma sequência de atos em várias fases, para que lá no final o processo se encerre com a prolação da sentença. Mas aqui, perceba, essa sentença que o juiz, Estado juiz, irá pronunciar, essa sentença, ela tem que ter uma característica que está definida no artigo 6º, que é o artigo que diz que esse processo é um processo cooperativo. Ou seja, todos os sujeitos do processo, qualquer pessoa, autor, réu, advogados, juiz, Ministério Público, serventuários da Justiça, testemunhas, peritos, assistentes técnicos, qualquer pessoa que intervenha no processo, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Isso é o artigo 6º. O artigo 6º diz assim, um processo existe para que lá na frente o juiz, o Estado juiz, possa prolatar uma decisão de mérito, ou seja, uma decisão que conhece o pedido formulado pelo autor, uma decisão de mérito
justa. Muito bem. Se nós caminhamos de um ponto comum até um ponto final, petição inicial até a sentença, no curso desse caminho, nós podemos, para facilitar o entendimento, nós podemos dividir esse processo, essa sequência de atos, em 5 fases, mas nos interessa mais 4 fases. Uma fase inaugural, que é a fase postulatória. Uma fase seguinte, que é a fase do saneamento. Uma terceira fase, que é a fase da produção da prova. E uma quarta fase, que é a fase decisória, onde o juiz vai prolatar a sentença, pronunciar-se para definir quem tem o direito. Professor, mas o senhor disse que são 5 fases. Sim, depois disso temos a última fase, a fase recursal. Muito bem. Agora, o que nós vamos? Já identificamos as fases do processo. Agora nós vamos identificar aonde começa e aonde que termina cada uma dessas fases. E aí eu convido você a começar a tomar nota de tudo isso. Por quê? Porque estou te dando aqui um guia prático das fases do procedimento comum, tá bom? Bom, como eu disse, a primeira fase é a fase chamada postulatória. A fase inicial, né? A fase inaugural do processo. Essa fase postulatória, ela inicia com o protocolo da petição inicial. Petição inicial do autor. Quando o autor protocola sua petição inicial, e aí nós vamos estudar depois, né, mais a fundo, tudo que deve ter de mais importante numa petição inicial, porque aqui já começa a ter uma estratégia processual para vencer o processo, melhor. A estratégia processual para vencer o processo começa antes, né, do ajuizamento da petição inicial na fase da gestão privada das provas. Mas isso é um assunto lá para o nosso curso Como Vencer o Processo, lá nas aulas do curso. Aqui eu quero que você entenda que essa fase postulatória, ela se inicia com a petição inicial do autor, claro, essa petição inicial seguindo lá todos os requisitos do artigo 319 do CPC, e essa petição inicial estará instruída com todos os documentos, os que são indispensáveis para a propositura da ação, mas também os documentos que são úteis para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, como vimos já nas lives relacionadas à prova documental, exibição de documento e depois documento eletrônico. Muito bem. Quando o autor protocoliza a petição inicial e instrui essa petição com os documentos, ele inicia o processo e a fase postulatória. E agora? Agora essa petição inicial vem concluso para o juiz. Vem para que o juiz, que foi distribuída a demanda, a ação, analise os requisitos do 319. E aqui eu sempre faço uma brincadeira, né? Quando você protocoliza a petição inicial, o juiz lê a petição inicial, tá bom? O juiz lê e a equipe que auxilia o juiz lê também. Pode ser o estagiário, pode ser o assessor, pode ser o assistente de gabinete. O juiz tem uma equipe. Essa equipe também lê a petição inicial. Só que além da equipe ler a petição inicial que você protocolizou, o juiz lê também. O juiz vai ler a petição inicial. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? E o juiz, junto com a sua equipe, analisa a petição inicial. Veja, ele está analisando a petição inicial, o réu não foi citado ainda, hein? Estamos na fase inaugural, na fase postulatória, e o processo veio concluso para o juiz. Muito bem. O juiz analisa o que na petição inicial? Ele vai analisar se estão presentes os requisitos do artigo 319, se a petição não tem algum vício. E se essa petição inicial tem um pedido de tutela provisória, o juiz vai analisar se é caso de conceder ou não o pedido de tutela provisória. Então aqui, quando o juiz analisa a petição inicial, ele vai identificar se essa petição inicial tem vício ou não. Então, diante disso, o juiz pode tomar 4 condutas. A primeira conduta, o juiz
detecta um vício no processo. Faltou algum elemento ali do artigo 319 do CPC, mas esse vício é sanável. Esse vício pode ser consertado pelo autor. Quando esse vício for sanável, pode ser consertado, reparado, retificado pelo autor, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Vai dizer assim, olha, senhor autor, faltou aqui um dos requisitos do artigo 319, faltou um documento indispensável à propositura da ação, faltou algo que ele identificou que pode ser corrigido. Aí o juiz oportuniza o saneamento do processo. Desculpe, o juiz oportuniza a emenda inicial no prazo de 15 dias. Claro, não é legal, né? Você já protocolizar a petição inicial e já tomar uma famosa emenda, como colocou aqui a doutora Anitta. Já toma uma tinta antes da citação do réu para determinar a emenda da petição inicial. Mas faz parte. Às vezes acontece, às vezes passa o vício, você não percebeu e o juiz vai dar a oportunidade de corrigir esse vício no prazo de 15 dias. Bom, mas e se a parte intimada a emendar a inicial não emenda? Aí sim, aí o juiz vai indeferir a petição inicial. Muito bem, essa é a primeira conduta. O juiz detectou um vício sanável. Vício sanável, emenda. Segunda conduta do juiz. O juiz, ao analisar a petição inicial, ele detectou também um vício, mas esse vício aqui não dá para sanear, esse vício aqui não dá para corrigir, esse vício aqui é um vício que é insanável. Bom, se é um vício insanável, isso significa que esse autor não tem como, né, consertar esse vício, vai levar à extinção do processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque o vício é processual. O vício é processual. Falta o interesse de agir, a parte é ilegítima. Que mais aqui? Um vício insanável. Falta um documento indispensável à propositura da ação. Documento indispensável à propositura da ação, me desculpe, é sanável, né? Agora, um indeferimento da inicial por uma inépcia, por uma ilegitimidade de partes, por uma falta de interesse de agir, aqui o vício não é sanável. O que o juiz faz nesse momento? Ele oportuniza a manifestação do autor sobre o vício para garantir o contraditório e depois ele indefere a petição inicial. O vício insanável, aquele que vai causar uma inépcia da petição inicial, uma ilegitimidade de partes, uma falta de interesse de agir. Aqui não tem jeito, aqui é extinção do processo sem julgamento do mérito. Tomou tinta e o réu nem sabe ainda que teve uma demanda contra ele, porque ele nem citado foi, ok? Muito bem. Terceira conduta que o juiz pode ter. O processo foi inaugurado com a petição inicial e a petição inicial não tem vício. Não tem vício, mas o pedido que foi feito não pode ser acolhido. E esse pedido que foi feito não pode ser acolhido por quê? Porque aqui nós estamos em alguma situação de improcedência liminar do pedido. Ou seja, esse pedido que o autor está postulando, esse pedido idêntico a esse, ele já foi julgado pelos tribunais superiores. E já foi reconhecido que essa parte ou qualquer outra na mesma situação não tem direito ao que está postulando. Aqui é um caso de mérito, aqui é um caso de pedido. Nas causas em que dispensem a fase probatória, o juiz, independentemente da citação do réu, estamos antes da citação do réu, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Quando esse pedido contrariar o quê? Quando esse pedido contrariar um enunciado ou súmula do STF ou do STJ. Quando esse pedido ele contraria um acórdão proferido em recurso repetitivo pelo Supremo ou pelo STJ. Quando esse pedido já foi conhecido pelo tribunal do juiz, num pedido de incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou quando houver um enunciado ou súmula
sobre direito local. Aí, como isso já foi reconhecido que não procede pelos tribunais superiores, o juiz pode julgar improcedente o pedido de forma liminar. Aqui, então, é a tinta completa. Por quê? Porque esse autor deduziu uma demanda postulando uma pretensão que ele não tem direito. Já está reconhecido que ele não tem direito. Ele e qualquer outra pessoa que esteja na mesma situação fazendo o mesmo pedido. Isso já foi reconhecido pelos tribunais superiores. Ele não tem direito a esse pedido. Ele não tem direito sobre esse mérito. Aqui a tinta é completa. Aqui é a extinção do processo com julgamento do mérito. Improcedência liminar. E veja, hein? O réu nem sabe que existe uma demanda ajuizada contra ele, e essa demanda já foi, inclusive, julgada pelo mérito, e ele venceu a demanda. Aqui, o tinteiro derrama a tinta completamente, como o jurídico na prática acabou de dizer aqui. Derramou o tinteiro inteiro, é tinta das tintas mesmo, não tem jeito. Claro, tudo isso ocorre antes da citação do réu, mas nós temos uma quarta conduta do juiz. A petição inicial está ok. Não tem vício nenhum. E não é caso de improcedência liminar do pedido. O que o juiz vai determinar aqui? Recebe a petição inicial e determina a citação do réu. Citação do réu para quê? Para comparecer à audiência do 334, quando o juiz designa a audiência de conciliação e mediação, ou ele será citado e intimado para apresentar defesa, quando o juiz não designa a audiência de conciliação ou mediação. Ato seguinte, então agora o réu foi citado ou para a audiência do 334 ou para apresentar a defesa. E o réu apresenta a defesa, apresenta a contestação. Quando o réu apresenta a contestação, seja na audiência do 334, né, ou seja, depois da audiência do 334, se ele apresenta a contestação no prazo de 15 dias, quando não tem a audiência, né? Agora, quando ele protocoliza a defesa dele, a contestação, está encerrada a primeira fase do processo. A fase da postulação, a fase postulatória. E nós começamos a segunda fase do processo. A segunda fase é a fase do saneamento. A fase do saneamento inicia com a contestação do réu, passa pela réplica ou impugnação à contestação pelo autor, passa pela manifestação das partes sobre provas e termina com a decisão de saneamento nos termos do artigo 357. Então anotem aí, a segunda fase, a fase do saneamento. A fase do saneamento se inicia com a contestação do réu, passa pela réplica, passa pela manifestação sobre provas e encerra-se com a decisão de saneamento nos termos do artigo 357. Quando o juiz prolata a decisão de saneamento, essa fase está encerrada. E aí nós vamos para a terceira fase do processo, a fase instrutória, a fase da produção da prova. Essa fase, a terceira, ela inicia-se com a decisão de saneamento do juiz, a decisão do 357. E quando que ela termina a instrução probatória? Quando o autor e réu apresentam as alegações finais. Então, a fase instrutória inicia com a decisão de saneamento do 357 e se encerra com as alegações finais. Nessa fase da produção da prova, da decisão de saneamento até as alegações finais, passa pela produção da prova. Vai ser produzida a prova pericial, a inspeção judicial, a produção da juntada de um documento novo ou a juntada de qualquer prova atípica. Além disso, vai passar também pela audiência de instrução e julgamento, a audiência do 358. E o que vai acontecer lá na audiência? Pode acontecer a oitiva do perito e do assistente técnico na audiência. Vai acontecer o depoimento pessoal das partes. Vai acontecer a oitiva de testemunhas. Vai acontecer a oitiva de um especialista em prova técnica simplificada.
Pode acontecer um interrogatório das partes, prova típica, produzida de ofício pelo juiz, o interrogatório das partes, ou pode acontecer uma prova atípica na audiência do 358. Que prova atípica? Nós já vimos numa live isso. Requerer a oitiva do próprio cliente, né? A oitiva da própria parte como uma prova atípica. Tudo isso vai acontecer na fase da produção da prova. Quando se encerra a fase probatória do processo? Com as alegações finais. As alegações finais encerra a fase probatória e nós vamos para a quarta fase, a fase da sentença, a fase decisória, onde o juiz vai prolatar a decisão que seja justa para o caso concreto. O juiz vai aplicar o direito no caso concreto, vai dizer o direito, analisando os fatos e as questões jurídicas. E ele só decide os fatos baseado nas provas. Muito bem, nas provas que foram produzidas pelas partes durante o processo. Vimos um passo a passo aqui, uma linha do tempo em relação a todas as fases do processo de conhecimento. Agora vamos entrar de cabeça na fase do saneamento. Você já sabe, né, que o saneamento ele inaugura-se com a petição de contestação pelo réu, com a peça de defesa, a peça de contestação inaugura, quando o réu protocoliza a sua contestação, inaugura a fase do saneamento. Agora veja, presta atenção nisso que eu vou dizer, porque muitas vezes é difícil enxergar isso na prática, mas eu vou tentar trazer para você aqui da melhor maneira possível. Essa fase, a fase do saneamento, ela passa por 3 etapas. Nós temos 3 etapas dentro do saneamento. 3 etapas. Anotem as 3 etapas. Primeira etapa do saneamento é uma etapa que o código nomina como sendo etapa das providências preliminares. Dentro do saneamento, ok? Então agora só vamos falar de saneamento. Dentro desse saneamento, 3 etapas. A primeira etapa, etapa das providências preliminares. Segunda etapa. A segunda etapa é a do julgamento conforme o estado do processo. Julgamento conforme o estado do processo. E terceira etapa. A terceira etapa é a etapa da organização do processo. Etapa da organização do processo ou saneamento propriamente dito. Etapa da organização do processo ou saneamento propriamente dito. Muito bem, vamos passar em revista cada uma dessas etapas. Primeiro, etapa das providências preliminares. Vamos lá? O saneamento não iniciou com a contestação, então agora o processo vem concluso para o juiz. E o juiz tem a petição inicial e a peça de defesa, a contestação. E o processo está concluso para ele. O que o juiz vai analisar agora? Isso aí já é saneamento. É a etapa das providências preliminares. Eu não falei que o juiz, ele lia a petição inicial para receber a petição inicial? E agora? Agora ele vai ler, agora é a vez da contestação. Agora ele vai ler a peça de defesa. Agora ele vai ler a contestação. Primeira coisa que o juiz vai observar quando o réu apresenta a contestação. Primeira coisa que o juiz faz. Ele vai analisar se a contestação é tempestiva. Se a contestação está no prazo determinado pela lei. Geralmente 15 dias. Geralmente 15 dias. Então veja, eu tenho a inicial, tenho a contestação, o processo está concluso para o juiz. Depois que o réu protocolizou a contestação, o processo vem para o juiz, vem concluso para o juiz. E ele vai analisar a contestação, agora é a vez dele analisar a contestação. Se o processo é físico, o juiz vai folhear o processo para descobrir qual é o prazo inicial da contestação e se a contestação foi protocolizada no prazo. Se não foi, o juiz vai colocar aqui os efeitos da revelia. O juiz vai declarar a revelia e vai ter os efeitos da revelia.
Professor, não é caso de revelia. A peça de contestação foi tempestiva. Bom, se a peça de contestação foi tempestiva, o que o juiz vai analisar agora? Ele vai analisar dois pontos. O primeiro, essa contestação teve a alegação de preliminar? Alguma matéria de defesa processual? Se tiver, ele já anota. Tem matéria de defesa processual. E ele anota também se tem ou não, pelo réu, a alegação de um fato novo. Um fato impeditivo, modificativo ou impeditivo. O que o juiz vai analisar aqui é se o réu impugnou os fatos alegados pelo autor e, além disso, apresentou fato novo. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Se o juiz detecta na contestação preliminar ou fato novo, um ou outro ou ambos, o que o juiz faz? Etapa das providências preliminares. Bom, se a petição de defesa, a contestação é tempestiva, e se essa contestação tem preliminar, fato novo e documentos, quem tem que manifestar sobre isso agora? Quem tem que manifestar sobre isso agora é o autor. Então, na etapa das providências preliminares, o juiz vai conceder o prazo para que o autor apresente a réplica ou impugnação à contestação. É a primeira etapa do saneamento. O juiz lê a petição de defesa. Se a petição de defesa tem peça de defesa com preliminar, com fato novo e com documentos, o autor tem que manifestar. Obrigatoriamente o autor tem que manifestar sobre isso. Artigo 351, quando tem matéria de defesa processual. Artigo 350 do CPC, quando tem matéria de fato novo apresentado pelo réu. Nessas duas circunstâncias, o juiz oportuniza a réplica ou impugnação à contestação. Vai conceder o prazo de 15 dias para que o autor apresente a réplica. E aí o autor vai apresentar a réplica. Quando o autor protocoliza a réplica, nós vamos para a segunda etapa do saneamento. Olha que interessante. Agora o processo avançou. Avançou por quê? Porque agora nós temos a petição inicial, temos a peça de defesa contestação e temos a réplica ou impugnação à contestação. Temos as três principais peças que as partes apresentam no processo. E o processo está concluso de novo para o juiz. Muito bem. E agora o juiz vai analisar, na segunda etapa do saneamento, se é caso de julgamento conforme o estado do processo. O juiz vai analisar o quê? O juiz vai analisar a seguinte situação. Bom, diante da inicial e seus documentos, diante da contestação e seus documentos, e diante da réplica e os seus documentos, esse processo está pronto para julgamento? Ou esse processo precisa de outras provas a mais? Se esse processo já está maduro para julgamento, não precisa de produzir outras provas. Se esse processo já está maduro, o juiz vai julgar antecipadamente o mérito. Artigo 355 do CPC. Para isso, todos os pedidos formulados pelo autor estão prontos para julgamento. Não há necessidade de produzir outras provas. Estamos, portanto, diante de um julgamento antecipado total do mérito. Artigo 355 do CPC. E o juiz aqui, ele vai encerrar o procedimento comum. Vai encerrar como? Com uma sentença. Sentença onde ele vai julgar o mérito de forma antecipada totalmente. Artigo 355. Artigo 355 do CPC. E quem perdeu a demanda? Quem perdeu a demanda tem o direito a um recurso de apelação, porque aqui todos os pedidos foram antecipados. O juiz julgou o mérito e julgou de forma antecipada, porque todos os pedidos estavam maduros. Muito bem. Professor, e
se existir, no caso concreto, mais de um pedido, um dos pedidos já está pronto para julgamento, mas temos pedidos que precisam ir para instrução. Olha que interessante essas circunstâncias. O autor apresentou 4 pedidos. 2 já estão prontos para julgamento e 2 precisam de produção de provas. O que o juiz pode fazer na fase do saneamento, na etapa do julgamento, conforme o estado do processo? Ele pode aplicar agora o 356, julgamento parcial do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito. 356, em relação aos pedidos que não precisam de instrução, e o processo vai prosseguir em relação aos outros pedidos que precisam de instrução. E ele faz isso na etapa do saneamento do processo. Ele vai julgar os pedidos que estão prontos pelo mérito, total ou parcialmente acolhidos ou não acolhidos, e ele vai instruir o processo em relação aos pedidos que não estão prontos, não estão maduros, ainda precisam da produção da prova. Aqui, o juiz vai proferir uma decisão onde ele vai julgar o mérito de forma parcial. E por que o pronunciamento do juiz é uma decisão? Porque ele vai conhecer 2 pedidos e julgar o mérito, mas o processo vai prosseguir em relação aos outros 2 pedidos. Se o pronunciamento do juiz não pôs fim ao procedimento, à etapa cognitiva do procedimento, se não pôs fim ao processo de conhecimento, esse pronunciamento do juiz não é sentença. Esse pronunciamento do juiz é decisão. E quem sucumbiu, quem perdeu os pedidos que foram julgados parcialmente antecedentes, né? Os pedidos parciais antecedentes, quem perdeu tem o direito de recorrer. Só que o recurso agora é o agravo de instrumento. O juiz conheceu o mérito por uma decisão de saneamento e o agravo é o recurso adequado. Professor, mas por que no julgamento total o recurso é apelação e por que no julgamento parcial o recurso é agravo, desculpe? Porque quando se julga todos os pedidos antecipadamente, põe fim ao processo. Se põe fim ao procedimento, a fase cognitiva é sentença. Está lá no 203, parágrafo 1º. Se ele julga parcialmente os pedidos antecipadamente, o processo prossegue quanto aos outros. Se o processo prossegue, ele não extinguiu. Se ele não extinguiu, ele não é sentença. O pronunciamento é uma decisão e o recurso é o agravo, ok? Muito bem. Professor, e se a réplica ou impugnação à contestação foi intempestiva, não foi protocolizada no prazo de 15 dias? Bom, se ela foi intempestiva, não foi protocolizada no prazo de 15 dias, perdeu a oportunidade de apresentar a réplica, a impugnação à contestação. Essa réplica, a impugnação à contestação, será retirada do processo, e aqueles fatos que o réu alegou na inicial como novos, aqueles fatos agora são incontroversos. O mesmo efeito da falta da contestação haverá em relação à falta da réplica. Os fatos novos alegados pelo réu na contestação presumem-se verdadeiros. E agora? Agora caberá ao autor produzir fatos do sentido contrário, ok? Essa é uma orientação da parte da doutrina, porque aqui, em relação aos efeitos da falta da réplica, a doutrina é divergente. Nós temos uma doutrina que diz, olha, não teve réplica, e não teve réplica porque deixou decorrer o prazo e não apresentou a réplica. Isso significa que os fatos que o réu alegou na contestação se tornaram incontroversos. O autor não impugnou na réplica, porque ele não apresentou a réplica. E se os fatos são incontroversos, eles dispensam a produção da prova. Está lá no 374 do CPC. Essa
é a primeira corrente doutrinária. É esse o entendimento que eu adoto na minha prática jurídica. Mas tem um outro entendimento de parte da doutrina, que diz assim, ó, se o autor não faz a impugnação dos fatos alegados pelo réu na contestação, haverá um indício de que aqueles fatos são verossímeis, um indício, ok? Mas ele não entra na questão da incontrovérsia, da dispensa da prova. São os dois entendimentos que tem sobre essa questão que prevalece na prática. Não impugnou na réplica os fatos alegados pelo réu, na contestação, o autor não apresentou a réplica impugnando os fatos novos apresentados pelo réu na contestação, os fatos que o réu apresentou são incontroversos. E se são incontroversos, não dependem de prova. Se eu não me engano, é o inciso 2 ou 3 que fala sobre fatos incontroversos, dispensam a produção da prova no 374, ok? Professor, eu analisei aqui a minha situação, o juiz analisou. Na segunda etapa do saneamento do processo, a etapa do julgamento conforme estado do processo, e aqui o processo não está maduro para julgamento. Ou o processo tem mais de um pedido e pelo menos um pedido tem necessidade de produzir a prova. Se, diante do caso concreto, há necessidade de produzir provas em relação aos fatos controversos, os pedidos não estão maduros, o juiz vai para a terceira etapa do saneamento. E qual é a terceira etapa do saneamento? Não é caso de julgamento total parcial, não é caso de julgamento total do mérito antecipado, não é o caso do 355. Ou é o caso do 356, ou não tem nenhum pedido pronto. Não tem nenhum pedido pronto, ou é o caso do 356. Nessas circunstâncias, o juiz obrigatoriamente terá que organizar o processo. Terá que agora ir para a terceira etapa do saneamento. A etapa da decisão de saneamento, a etapa da organização do processo nos termos do artigo 357. Então veja, não é caso de julgamento total do mérito antecipado. Maravilha? Muito bem. Muito cuidado na sua prática jurídica sobre essa etapa do saneamento, a etapa onde o juiz vai organizar o processo prolatando uma decisão de saneamento. Qual é o pressuposto para que o juiz saneie o processo? O pressuposto é: esse processo precisa de produção de provas, ele não está pronto para julgamento, ok? O que esse saneamento faz, né? Esse saneamento, ele antecede a fase da produção da prova. É onde o juiz vai organizar o processo para que as provas sejam produzidas lá na fase seguinte, na fase da produção da prova, na fase instrutória. Maravilha? Então agora vamos entrar nessa etapa do saneamento, a etapa do 357, a principal etapa do saneamento do processo. O juiz vai prolatar uma decisão de saneamento. Primeiro ponto que você deve observar: qual é o conteúdo da decisão de saneamento? Quando o juiz for prolatar a decisão de saneamento, essa decisão tem que analisar vários pontos do processo. Tome nota aí de tudo que deve conter na decisão de saneamento. Tudo que deve conter na decisão de saneamento. Sabe aquelas preliminares que o réu apontou na sua defesa, na sua contestação? Aquela matéria de defesa preliminar, uma ilegitimidade de partes, uma falta de interesse de agir, uma impugnação à assistência judiciária gratuita, uma impugnação relacionada a um incidente que teve no processo. Enfim, se tem alguma preliminar alegada pelo réu na contestação, essa preliminar tem que ser decidida agora. Essa é uma matéria da decisão de saneamento. Prescrição, decadência, matéria preliminar de mérito. É aqui também, na decisão de saneamento, que o juiz vai analisar. Então, o primeiro ponto: todas as preliminares, seja preliminares de natureza processual,
seja preliminares de natureza de mérito, como a prescrição e a decadência, serão analisados agora. Agora é o momento processual para conhecer todas as preliminares. Segundo ponto, na decisão de saneamento, o juiz vai fixar os fatos controversos, os fatos controvertidos. Aquele fato que foi alegado pelo autor na inicial e impugnado pelo réu na contestação. Ou aquele fato que foi alegado pelo réu na defesa, fato novo, e foi impugnado pelo autor na réplica. Agora o juiz vai nominar, identificar na decisão de saneamento quais são os fatos controversos. Por quê? Porque é sobre eles que as provas serão produzidas na fase seguinte, na fase da produção da prova. Denunciação da lide. Foi apresentada a denunciação da lide lá na contestação? É agora que o juiz vai analisar se é caso de denunciar a lide ou não no saneamento do processo. E se for, ele vai determinar a citação do denunciado, para o denunciado ingressar no processo. O terceiro ingressa no processo, abre prazo, apresenta defesa e tudo mais. Haverá aqui uma ampliação do objeto da demanda. Haverá simultaneamente duas demandas com uma única instrução do processo. A ação principal entre autor e réu e a ação secundária entre denunciante e denunciado. Haverá simultaneamente duas demandas numa única instrução processual. Isso vai ficar definido no saneamento do processo. Além disso, o juiz vai fixar as questões de direito. O que o juiz vai analisar lá na sentença em relação à questão de direito? Aqui, é relação do Código de Defesa do Consumidor ou Código Civil? Questão de direito. A responsabilidade civil aqui é objetiva ou subjetiva? Contratual ou por ato ilícito? Aqui é uma violação de uma cláusula contratual. Que princípio que será analisado? O princípio da boa-fé objetiva? O princípio da função social do contrato? O princípio da relatividade do contrato? As questões de direito são pontuadas na decisão de saneamento do processo. É aqui, na decisão de saneamento, que o juiz vai analisar o pedido formulado pelo autor para inverter o ônus da prova, como nós já vimos nas lives anteriores. É aqui que o juiz vai analisar a admissão das provas postuladas pelo autor ou pelo réu. Quando o autor e réu foram intimados para manifestar sobre provas e postularam pela testemunha, pelo documento, pela inspeção, pela perícia, requereram a produção da prova antes do saneamento, é agora no saneamento que o juiz vai admitir ou não a produção dessas provas. Vai deferir ou indeferir o pedido de provas. Você consegue perceber que o juiz está preparando o processo para a fase seguinte, para a fase da produção da prova? É agora que, se o juiz acolher, admitir a prova oral, depoimento pessoal, testemunha, oitiva de um especialista, oitiva do perito, se o juiz admitir uma prova oral, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento. Tudo isso faz parte da decisão de saneamento. Dá para perceber também que a decisão de saneamento é complexa. Ela tem vários capítulos. Tem o capítulo das preliminares que serão conhecidas, tem o capítulo da fixação dos pontos controvertidos, tem o capítulo da questão de direito, tem o capítulo de analisar se é inversão do ônus da prova ou não, tem o capítulo de admitir ou não admitir a produção da prova. E se ele admite uma perícia, ele já nomina o perito, designa o perito, já intima as partes para apresentar os quesitos, assistente técnico. O perito já vai ser intimado também para apresentar a proposta de honorários. Tudo isso na decisão de saneamento. É uma decisão complexa, como você pode perceber. Professor, na prática, como que o juiz saneia o processo? O juiz pode sanear o processo de duas formas. Primeira forma, ele vai sanear o processo em gabinete. Ele vai prolatar uma decisão de saneamento do processo. Só que, nessa modalidade de saneamento,
o saneamento no gabinete, o juiz tem duas opções. Prestem atenção nisso, porque toda vez que eu digo isso, eu recebo muitas críticas de alguns advogados que dizem o seguinte, olha só, antes, duas opções, né? E aí entra as críticas. O juiz pode optar por um saneamento em gabinete com cooperação das partes, ou o juiz pode optar por um saneamento em gabinete sem a cooperação das partes. Cada juiz aqui adota a linha de conduta que ele entende mais adequada. Ele pode, diante da inicial da contestação e da réplica, fazer agora um saneamento sem a cooperação das partes. O que significa um saneamento sem a cooperação das partes? Quando o processo vem concluído para o juiz depois da réplica, ele não oportuniza a manifestação das partes sobre as provas. Não. Ele já saneia. E ele já saneia fixando os pontos controvertidos, definindo de quem é o ônus da prova e determina a intimação das partes, agora sim, para que as partes manifestem sobre as provas que desejam produzir. Perceba, o juiz, ele fixou os pontos controvertidos, definiu de quem é o ônus da prova e determinou a intimação das partes para manifestar sobre provas sem ouvir as partes previamente. Ele faz isso sem a cooperação das partes. E ele prolata, observe, uma decisão de saneamento parcial. Por quê? Porque ele afastou as preliminares que ele tinha que afastar. Porque se o juiz vai sanear o processo, é porque ele não vai acolher nenhuma preliminar. Pelo menos uma preliminar que vai extinguir o processo. Porque se fosse para acolher uma preliminar que extingue o processo, ele já teria feito lá na fase do julgamento conforme o estado do processo. Então ele vai afastar as preliminares, vai definir as questões de fato controvertida, vai definir de quem é o ônus da prova e vai intimar as partes para manifestar. Quando as partes forem manifestar, elas já sabem quais são os pontos controvertidos e de quem é o ônus da prova. Aqui elas não cooperaram em relação a isso. E aí ele profere essa decisão, as partes são intimadas para manifestar sobre as provas e depois o processo volta para o juiz. E o juiz dá uma segunda decisão de saneamento, porque agora ele admite ou não admite as provas que foram postuladas. Então a decisão fica uma decisão cindida, né? Fica uma decisão parcial. Primeiro ele fixa os pontos, define o ônus da prova e intima as partes para manifestar. E depois que as partes manifestam, o juiz admite ou não a produção da prova. Ele faz o saneamento em dois momentos. Por quê? Porque aqui não teve a cooperação das partes. Mas ele pode ter uma outra opção de sanear o processo. Ele pode, antes de dar qualquer decisão de saneamento, ou seja, a partir do momento em que o processo está concluído e teve réplica ou impugnação à contestação, ao invés dele dar a decisão de saneamento, ele intima as partes para se manifestar. Aqui é saneamento com cooperação. Por que é cooperação? Porque antes dele sanear, antes dele prolatar a decisão, ele intima as partes, autor e réu, para quê? Para que manifestem se querem o julgamento antecipado do feito e se não querem o julgamento antecipado do feito, que cada parte indique em cooperação quais são os pontos controvertidos, quais são as questões de direito, quais são as provas que querem produzir no processo. E vai dar um prazo comum para que o autor manifeste e para que o réu manifeste. E cada um faz os seus pedidos, cada um faz as suas manifestações, cooperando com o juízo. O autor vai requerer a inversão do ônus da prova nessa manifestação, vai requerer as provas que ele quer produzir, se é caso ou não de julgamento antecipado do feito. E o réu a mesma coisa. O réu vai manifestar, olha, eu
quero produzir essa prova, não é caso de julgamento antecipado do feito, e aqui são os pontos que eu entendo controversos. Autor manifesta, réu manifesta. E o processo volta para o juiz. E aí sim, agora, em cooperação, por quê? Porque as partes já manifestaram e já apontaram o que cada uma enxerga daquele processo. Agora o juiz decide o saneamento, agora o juiz faz o saneamento. Mas ele faz muito mais amparado, porque ele teve a manifestação do autor previamente e ele teve a manifestação do réu previamente. E por que eu muitas vezes recebo críticas em relação a essa opção de saneamento? Porque tem muito advogado que diz assim: quando o juiz intima as partes para manifestar sobre provas e apontar os pontos controvertidos, eu me nego a apontar ponto controverso. Porque quem tem que apontar ponto controvertido é o juiz. O juiz está jogando nas costas do advogado uma tarefa que é dele, uma incumbência que é dele. E eu só lamento esse tipo de comentário, porque não é isso. Pelo contrário, é o juiz que vai fixar os pontos controvertidos, não são as partes. Mas o juiz está oportunizando que o autor e o réu convença ele, juiz, sobre quais são os pontos controvertidos. Porque eu, juiz, posso fixar um ponto controvertido que você, autor, ou você, réu, não concorde. Se você se manifesta previamente, você está cooperando para que o processo seja melhor instruído, melhor organizado para a fase do processo. Eu me nego, como advogado, a manifestar sobre os pontos controvertidos. Maravilha, se você se nega, problema seu. O juiz vai fixar da mesma forma, é o juiz que vai fixar. Só que você não contribuiu. Você, que poderia ter resguardado uma estratégia em favor do seu cliente na fixação dos pontos, você perdeu essa oportunidade. Ela foi conferida a você e você teve um comportamento passivo, um comportamento negativo, você não contribuiu. Agora, o advogado de sucesso, o advogado que quer ter resultados efetivos em favor do seu cliente, é o advogado que adora um saneamento cooperativo. Por quê? Porque quando o saneamento é cooperativo, o advogado se torna o protagonista. Por quê? Porque é ele que vai colocar ali, na visão dele, quais são os pontos controvertidos. É ele que vai induzir o juiz, ele induz o juiz em relação aos pontos controvertidos, naquilo que é favorável a ele, naquilo que é favorável a ele. Ele está aqui em cooperação, exercendo uma estratégia em favor do seu cliente. Por que abrir mão disso? Por que dizer que isso não é uma conduta das partes, é uma conduta do juiz? O juiz vai fixar o ponto controvertido, você manifestando ou não previamente. Mas se o juiz te dá essa oportunidade, faça do limão uma limonada. Agora você tem toda a forma de convencer o juiz sobre aquilo que é melhor para o seu cliente, melhor para o seu interesse, melhor para a sua estratégia. E eu falo, sempre ter condutas ativas. Quando você participa, quando você não depende do juiz, quando você toma a frente, quando você domina tudo isso, você, advogado, é o protagonista, não é o juiz, não. Quando você toma uma conduta passiva, quando você diz, eu não manifesto sobre ponto controvertido, você está dando todo o protagonismo do processo para o juiz. Depois não reclama da decisão que o juiz vai proferir. Depois não reclama. Então você tem que ter esse tipo de conduta ativa no processo. Você tem que ser diferente da maioria, porque cá entre nós, a maioria dos advogados e das advogadas, quando são intimados nessa fase do processo, sobre a produção da prova e sobre os pontos controvertidos, cala-se, não manifesta. No máximo postula por uma prova documental ou testemunhal, mas não contribui apresentando quais são as questões de direito, não contribui dizendo quais são os fatos que a parte entende como controversos, e aí deixa de ser protagonista, deixa de ser ativo. Faz o que todo mundo faz. Quando você faz o que todo mundo faz, você tem os resultados que todo mundo tem. Agora, quando você faz diferente, você tem muito mais do que o que todo mundo tem. Você se destaca,
você consegue ter resultados efetivos no processo. Então, não abra mão disso, tá bom? Não abra mão disso, não abra mão de ser o protagonista do seu processo. Quando você abre mão, você perde espaço, ok? Muito bem. Então, quando o juiz te manifestar sobre as provas, intimar você para manifestar sobre as provas, você vai apontar os fatos que você entende controversos, você vai mencionar quais são as questões jurídicas. Você, se for o advogado ou a advogada do autor, você vai requerer a inversão do ônus da prova, como eu te ensinei na nossa live. Você vai apontar quais são as provas necessárias. Você vai agir de uma forma estratégica para vencer demandas, ok? Sempre de forma, de forma que você vai justificar os seus pedidos. Se você vai requerer a inversão do ônus da prova em favor do autor, justifique, como eu mostrei para você lá na nossa live. Se você vai postular pela produção de prova, justifique a prova que você quer provar, que você quer produzir, melhor dizendo, durante a fase seguinte, a fase da instrução. Quando você manifesta tecnicamente, você vai levar o juiz a acolher tudo isso que você está pedindo, a inversão ou a produção de um meio de prova que você entende necessário. Ou seja, uma prova relevante e uma prova útil, ok? Muito bem. Essa é a primeira forma de se fazer o saneamento. O juiz faz em gabinete, sem a cooperação das partes ou com a cooperação das partes. E aí veja, depois que as partes manifestam previamente, o juiz saneia o processo. O juiz profere uma decisão, mas profere uma decisão completa. Ele vai afastar as preliminares, ele vai fixar os pontos controvertidos, ele vai analisar as questões de direito, ele vai analisar se é caso ou não de inversão do ônus da prova e ele vai analisar os requerimentos de prova. Agora, só uma observação técnica. Quando as partes manifestaram previamente, o juiz ainda não tinha definido de quem é o ônus da prova, ok? Por quê? Porque as partes ainda elas manifestaram, o juiz ainda não tinha decidido. Elas manifestam postulando prova sem saber de quem é o ônus, sem saber em tese, né? Porque o ônus sempre é do autor. Mas pode ser que esse autor postulou a inversão. Aí, observe isso. Nessa situação em que as partes manifestaram sobre provas antes da definição do ônus da prova, quando o juiz, no saneamento, inverte o ônus da prova, ele tem que oportunizar novamente ao réu o direito de postular pela prova. Então, veja, o juiz intimou as partes para se manifestar sobre tudo isso. As partes manifestaram. O processo voltou concluído e agora o juiz dá uma sentença, uma decisão de saneamento completa. Uma decisão de saneamento completa e inverte o ônus da prova. Se ele inverte, ele tem que novamente oportunizar a manifestação do réu. Por quê? Porque agora o réu tem que saber que o ônus é dele. E se o ônus é dele, ele tem o direito de requerer as provas novamente. Por quê? Porque quando ele manifestou anteriormente sobre provas, o ônus era do autor. O ônus era do autor. Então agora ele tem que ter uma nova oportunidade de manifestar sobre as provas que ele quer produzir, porque agora inverteu o ônus da prova. Ok? Muito bem. Essa é a primeira opção. A segunda opção é a audiência de saneamento. A audiência de saneamento está prevista no parágrafo 3º. Primeira orientação, nós já estamos caminhando para o final da nossa live, mas aguenta aí comigo, tá bom? Aguenta ainda que eu vou trazer um conteúdo bacana para você. A segunda forma de se fazer o saneamento não é em gabinete, essa é a primeira. A segunda é numa audiência. O juiz intima o autor e o réu a comparecer a uma audiência de saneamento do processo. Professor, isso é igual cabeça de bacalhau. Eu nunca vi na prática, mas tem, viu? Eu normalmente designo audiência de saneamento, tá bom? Tem colegas que eu conheço que também designam audiência de saneamento do processo, tá bom? Então, cuidado.
Segundo ponto que eu queria chamar a atenção para você sobre a audiência de saneamento. Se você, advogado ou advogada, receber lá no Diário da Justiça uma intimação de que o juiz designou uma audiência de saneamento, prepare-se para a audiência. Você vai ter que estudar o processo para ir para essa audiência. Você tem que estudar o processo para ir em todas as audiências, mas nessa mais ainda. Essa é uma audiência em que você não delega para um colega fazer em substituição a você. Você não nomeia aqui um advogado parceiro, né, o advogado correspondente para fazer essa audiência. A não ser que você prepare o correspondente para a audiência. Aí ok. Por quê? Porque se esse correspondente for nomeado por você para ir para a audiência de saneamento no dia da audiência, o coitado desse profissional vai passar vergonha na audiência. Por quê? Porque ele tem que se preparar com cuidado para essa audiência, porque tudo isso que nós vimos acontece na audiência, durante a audiência, com a cooperação das partes, com a presença das partes, autor e réu e os seus advogados. Lá nessa audiência, o juiz vai tentar o acordo. Se não teve o acordo, o juiz vai partir para a decisão do saneamento, lá na audiência. Ele vai afastar as preliminares, porque o juiz, ele não ia, pode acreditar nisso. O juiz não vai marcar uma audiência de saneamento, chamar o autor, o réu e os seus advogados para essa audiência, tentar um acordo. O primeiro ato da audiência é a composição. E se o acordo não acontecer, o juiz sanear o processo. E aí a primeira etapa do saneamento, o primeiro ato do saneamento, da organização do processo, ele vai analisar as preliminares. E aí tem uma preliminar lá, alegada pelo réu, de ilegitimidade de partes. E ele vai acolher a ilegitimidade de partes? Não vai. Se fosse para acolher a ilegitimidade de partes, ele já tinha feito lá na segunda etapa do julgamento conforme o estado do processo. Se o juiz designou a audiência de saneamento e você é o advogado do réu e você na sua defesa, na sua contestação, você apresentou várias preliminares que extinguem o processo, você apresentou uma preliminar de ilegitimidade de partes, você apresentou uma preliminar de falta de interesse de agir, você apresentou uma preliminar de prescrição. Pode ir com a certeza de que o juiz vai indeferir as 3 preliminares que você apresentou. Porque senão ele não teria marcado a audiência de saneamento do processo. Ok? Muito bem. Ele vai afastar as preliminares. Depois que ele afastar as preliminares, qual é o próximo passo da decisão de saneamento? Fixar os pontos controvertidos. Aí o juiz vai dizer assim, ó, advogado do autor, na sua percepção, no seu entendimento aqui, quais são os pontos controvertidos? E aí o autor, o advogado do autor ou a advogada vai ponderar para o juiz, olha, eu entendo que são esses e esses. E o advogado ou a advogada do réu? E aí o advogado ou a advogada do réu vai ponderar quais são os que ela entende. E aí o juiz vai começar a ponderar com eles sobre cada um desses pontos controvertidos e vai fixar os pontos controvertidos. Vai ser feito em cooperação. Então, o coitado do correspondente, que foi nomeado por você para participar da audiência no dia, ele não vai saber quais são os pontos controvertidos, a não ser que você instruiu ele nesse sentido. Segundo ponto, o juiz fixou os pontos controvertidos, quais são as questões de direito? E aí vai discutir com as partes. E aí o juiz vai dizer assim, bom, diante desses pontos que estão controversos, você, autor, que prova você quer produzir? E aí o advogado ou a advogada do autor vai dizer, olha, eu não tenho condição de produzir essa prova, eu preciso aqui da inversão do ônus da prova. Ah, é? Então justifica. Quais são os argumentos aqui que você tem para a inversão do ônus da prova? E o advogado do autor vai ter que declarar ali, narrar para o juiz os argumentos para a inversão do ônus da prova, como nós vimos na live específica. E aí ele vai dizer para o réu, ô réu, e aí, manifeste sobre isso, sobre a inversão do ônus da prova. Você concorda ou não com a inversão do ônus da prova? E o réu vai dizer, não, eu não concordo, porque a prova para o meu cliente é difícil também, ou muito impossível. Aqui não tem que inverter o ônus da prova, não. E aí o juiz vai decidir se inverte ou não o ônus da prova.
Bom, decidiu se inverteu ou não, quais são as provas que serão produzidas? O autor vai ter que postular pela prova, o réu vai ter que postular pela prova, justificadamente, na audiência. E o juiz vai admitir ou não a prova, na audiência. E se você requereu a testemunha, a prova testemunhal, você já tem que apresentar o rol das testemunhas na audiência. Ah, não, eu não quis prova testemunhal, eu quis prova pericial. Ah, é? Então aqui, ó, na audiência, você tem assistente técnico? Quem é o seu assistente técnico? Indique. E quais são os quesitos? As partes vão ter que apresentar os quesitos na audiência. Tudo acontece na audiência, por isso que é uma audiência complexa. Muito bem, o juiz prolatou a decisão de saneamento do processo. Cabe recurso? Eu não concordei com a decisão de saneamento do juiz. Bom, você vai ter que analisar em que ponto da decisão, em que capítulo da decisão de saneamento você não concordou. Se você não concordou com a inversão do ônus da prova, aqui cabe agravo de instrumento, sobre a inversão do ônus da prova. Eu não concordei com a determinação da exibição de um documento ou coisa. Determinação para exibir um documento ou coisa cabe agravo de instrumento. Eu não concordei porque eu postulei por uma perícia e o juiz indeferiu a perícia. Ou o juiz indeferiu qualquer outra prova a não ser a exibição de documento ou coisa. Aí não cabe agravo de instrumento. Em regra. A não ser que a prova for urgente, tem perigo de perecimento, mas em regra não cabe. Então você vai ter que ponderar ali sobre que ponto da decisão de saneamento você não concorda e se tem previsão recursal ou não sobre esse ponto, ok? Muito bem. Isso quando o juiz saneia o processo. E quando o juiz não saneia? Quando o juiz não saneia, acontece o seguinte: autor apresentou a inicial, réu apresentou a contestação, autor apresentou a réplica ou impugnação à contestação. E o que o juiz fez? Depois que depois que o autor apresentou a réplica, ele designa uma audiência de instrução e julgamento. Designou a audiência de instrução e julgamento sem sanear o processo. E agora, o que você vai fazer como advogado ou como advogada quando o juiz designar a audiência de instrução e julgamento sem a decisão de saneamento? Muito bem, o juiz, ele não prolatou um despacho lá, ele colocou um despacho assim, ó, para a instrução do processo, determino a audiência de instrução e julgamento e designo a audiência para o dia tal. Intimem-se as partes para comparecer à audiência, onde serão realizados os depoimentos pessoais e apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Ponto. Foi isso que você foi intimado ou intimada como advogado ou advogada nesse caso concreto. E aí, você está com essa bomba na mão. O juiz marcou a audiência e não saneou o processo. Muito bem. Primeiro ponto. Se ele marcou a audiência e não saneou, embargos de declaração. Primeiro ponto aqui é o embargos de declaração. Da intimação pelo Diário da Justiça da data e hora da audiência designada, você vai contar o prazo para os embargos de declaração. Artigo 1022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial aí tem 3 incisos. O primeiro inciso diz assim: embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Não é esse o fundamento dos embargos de declaração. O fundamento dos embargos de declaração está no inciso 2 do artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, olha aqui, o fundamento legal dos seus embargos: suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Está no inciso 2 do 1022, o fundamento legal
para os embargos de declaração, ok? Por quê? Porque aqui o juiz se omitiu, não saneou, não prolatou a decisão de saneamento, é uma omissão. E essa omissão é de um ponto ou de uma questão do processo. O ponto ou a questão do processo é o saneamento. O saneamento é um ponto ou uma questão da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Quais são os argumentos do seu embargos de declaração? Anotem aí, eu vou te dar 5 argumentos para os seus embargos de declaração que estarão fundamentados no artigo 1022, inciso 2. 1022, inciso 2. Vamos lá? O primeiro fundamento que você vai colocar nas suas razões recursais de embargos de declaração. Eu vou te dar aqui mastigadinho. Você só vai depois complementar lá no seu caso concreto, tá bom? Eu vou te dar um passo a passo. Primeira coisa que você vai colocar nos seus argumentos dos embargos de declaração. Requerer e produzir uma prova é um direito fundamental das partes, como nós já vimos nos termos do artigo 369. Requerer e produzir a prova é um direito fundamental das partes. Agora, para que as partes possam exercer esse direito fundamental, antes da instrução, o processo tem que estar organizado de forma a identificar previamente quais são os fatos controvertidos, de quem é o ônus da prova e quais são as provas admitidas. Produzir a prova é um direito fundamental das partes, 369. Mas para que as partes possam exercer esse direito fundamental, elas necessitam previamente que o processo esteja organizado. E nessa organização do processo, que é o saneamento, tem que estar previamente definido, antes de produzir a prova, quais são os fatos controvertidos, de quem é o ônus e quais são as provas que podem ser produzidas. Maravilha? Mas não termina aí. Antes da produção da prova, tudo isso tem que estar determinado na decisão de saneamento a ser prolatado pelo juiz. Quando está determinada a produção da prova na audiência, designada audiência de instrução e julgamento. O prévio saneamento, ele não é uma faculdade do juiz. O prévio saneamento é uma fase obrigatória do processo. Quando o juiz designa uma audiência, o prévio saneamento é uma fase que não é faculdade do juiz, é obrigação do juiz. É uma fase obrigatória do procedimento. Se é uma fase obrigatória do procedimento e o juiz não prolata a decisão de saneamento, há uma nulidade do processo. O não saneamento causa nulidade do processo. Sanear o processo é um ponto ou uma questão que o juiz deve se pronunciar ou de ofício ou a requerimento das partes. Portanto, cabe aqui o 1022, inciso 2. Esses são os argumentos que você vai se utilizar nos seus embargos de declaração. Esses argumentos estão, como todo o conteúdo dessa live, no mapa mental que eu vou disponibilizar para você daqui a pouquinho, quando encerrar a nossa live, ok? Professor, eu fiz os embargos de declaração, justifiquei exatamente como foi agora apresentados os argumentos, e o juiz, ao conhecer os embargos de declaração, ele deu uma decisão padrão, dizendo que não há omissão, não há supressão e não saneou o processo. Então você já deu o primeiro passo, não surtiu efeito. Você fez lá os seus embargos de declaração da forma como eu acabei de te mostrar e não surtiu efeito.
Deu na mesma. Bom, já está marcado lá, não está? Já não está marcado lá a audiência de instrução e julgamento? Já está marcado. Agravo. Caberia agravo, a doutora Cíntia está perguntando aqui. Veja, quando o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento sem sanear, esse ato que o juiz não está previsto no 1015 como uma hipótese de agravo de instrumento. Nem quando você requer isso nos embargos de declaração e o juiz nega. Essa hipótese, negar o saneamento do processo, não está no rol do 1015. Então eu entendo que não cabe aqui o agravo, tá bom? Não cabe agravo de instrumento. Os embargos de declaração não surtiram efeitos. Muito bem. Você tem uma audiência marcada, não tem? Está lá designada a audiência sem o saneamento. O que você vai fazer? Vai na audiência. Vai lá na audiência. Arrola a sua testemunha. Intima lá o seu cliente para ir para a audiência com você. Vai para a audiência. Quando chegar lá na data da audiência, no dia da audiência, e o pregão for feito e a audiência iniciar, qual será o primeiro ato do juiz? Tentar a composição das partes. Ok, tenta lá compor as partes. Não deu acordo? Não deu acordo? Qual é o ato seguinte da audiência? Vai começar a instrução. Aí, antes de começar a instrução, o que você, como advogado preparado, vai fazer? Uma questão de ordem na audiência. Senhor juiz, antes de iniciar a instrução do processo, nós precisamos suprir uma omissão, o saneamento do feito. Não foram fixados os pontos controvertidos, não foi analisada a questão da inversão do ônus da prova, portanto, há necessidade de se fazer um saneamento agora, antes de iniciar a tomada dos depoimentos pessoais, antes da tomada dos depoimentos das testemunhas. Eu estou requerendo que o saneamento seja feito agora, durante a audiência. E aí, se você está fazendo um requerimento ao juiz, como uma questão de ordem, o juiz vai ter que conhecer o seu pedido. Ele vai ter que ou sanear ou indeferir o seu pedido e não sanear. Mas se ele indeferir, ele tem que justificar. E essa justificativa tem que constar na ata. Então você vai ter que pedir para o juiz constar na ata o seu requerimento e você vai, diante da decisão do juiz, constar a decisão do juiz na ata também. O juiz é obrigado a constar na ata isso. Se o juiz se nega, você fez o pedido, o juiz está se negando a constar na ata e está se negando a conhecer o seu pedido. Aí você vai argumentar para o juiz da seguinte forma. Você vai dizer assim: senhor juiz, todo pedido que é feito na audiência, ele tem que estar registrado na ata da audiência. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o artigo 360, inciso 5 do CPC. Está lá. Incumbe ao juiz, inciso 5 do CPC, constar na audiência os pedidos formulados e as razões do indeferimento. Tem que estar na ata. Não é você que está querendo porque você quer, é porque o código diz isso. Artigo 360, inciso 5º do CPC. Hoje, as coisas estão mais fáceis, por quê? Porque as audiências são gravadas, né? Só observa se a audiência é gravada na íntegra ou se a audiência é gravada só em relação ao conteúdo dos depoimentos. Se ela for gravada na íntegra, você está tranquilo. E se ela não for gravada na íntegra, você pede para o juiz constar na ata da audiência isso, ok? E se o juiz se nega, você argumenta dessa forma. E se ainda assim ele se negar, você vai, claro, né, ter ali como comprovar, como advogado da parte contrária, ou até mesmo com o estagiário, com a parte mesmo, de que foi feito o pedido e isso não foi consignado na ata da audiência. Muito bem.
O juiz está lá no inciso 5 do 360, ele tem que registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Não sou eu que estou dizendo isso, pessoal. É o artigo 360, parágrafo 5º. E ele coloca, olha, com exatidão. Tá? Exatidão não fui eu que criei também, foi o código. Depois, claro, você pode comunicar à OAB também, tá bom? Que o juiz não quis cumprir uma obrigação, que é constar em ata os pedidos que foram feitos. Muito bem? Tem uma terceira hipótese para você resolver esse problema. Você sabe que o juiz do seu caso concreto é casca grossa. É um juiz que não vai consignar isso em audiência e você não está disposto a passar todo o estresse de ter que exigir que conste em ata uma coisa que você sabe que o juiz não vai constar. Bom, veja, eu esqueci de um detalhe aqui. Eu esqueci de um detalhe. Quando você consegue consignar isso na ata e você perde a demanda, por quê? Porque você requereu, você requereu o saneamento na audiência e o juiz negou. E aí a audiência prosseguiu. Foram feitas as provas sem o saneamento. Foram feitas as provas sem o saneamento e você perdeu a demanda. Tá tranquilo aqui, viu? No seu recurso de apelação preliminar. Preliminar do quê? Nulidade do processo. Nulidade da instrução. Por quê? Porque a instrução foi feita sem prévio saneamento. A instrução foi feita sem prévio saneamento, causa nulidade do processo, como nós vimos os argumentos aqui que eu te apresentei. Essa apelação tá mamão com açúcar, ok? Você vai conseguir, na preliminar de apelação, a nulidade do processo, da sentença. Por quê? Porque o juiz prolatou uma sentença onde a prova foi produzida sem saneamento. Isso fere, tá bom? Isso fere a regularidade do processo. Isso vai causar a nulidade da sentença. Bom, terceira hipótese, e aí a gente está encerrando a live. Se você sabe que a questão é desse modo, é tiro na queda, é difícil, você pode driblar a situação. E driblar a situação como? Fazendo um negócio processual com o adversário, com o advogado adversário. Você pode entrar em contato com o advogado antes da audiência, o advogado da outra parte, e dizer para ele assim, olha, esse processo aqui, ele vai ter uma instrução, uma audiência sem saneamento. Se eu perder o processo sem saneamento, eu vou alegar uma nulidade para que essa sentença seja nula. Eu vou alegar aqui um vício para que essa sentença seja nula. Nós vamos caminhar e vai ter uma grande chance do processo ser anulado. Vamos evitar isso? Vamos aqui fazer um saneamento compartilhado, um saneamento em acordo, um saneamento em negócio jurídico processual. E olha, não precisa ser muito não, vamos só definir quais são os pontos controvertidos. E aí o advogado do autor e o advogado do réu conciliam, acordam, fazem um negócio processual quanto aos pontos controvertidos e apresentam para o juiz antes da audiência. Lá na audiência apresenta, olha, senhor juiz, está aqui, ó, o advogado do autor com o advogado do réu, nós saneamos o processo. Já que Vossa Excelência não quis sanear quando devia, nós fizemos isso aqui em comum acordo, a instrução está limitada a isso, ó, ao que nós decidimos aqui em acordo comum, em negócio processual. A instrução está limitada a esses fatos controvertidos aqui, ó, e acabou o assunto. O juiz não pode não querer o seu negócio processual, ok? Ele é obrigado no negócio processual, tá bom? Então, veja lá, embargos de declaração, pedir para constar na ata, se o embargo não deu certo, e aí eu te mostrei como você faz isso na prática, e se mesmo assim você entender que não vai dar certo, você pode fazer um negócio jurídico processual na própria audiência, viu? Você pode chegar para o advogado contrário do seu adversário, né? O advogado do cliente, o cliente do advogado do seu adversário, o cliente do advogado do seu adversário. Você pode chegar para ele, para esse advogado, e falar, vamos fazer então nós um negócio jurídico processual e aqui nós definimos quais são os pontos controvertidos,
definimos quais provas vão ser produzidas aqui na audiência e tocamos o barco, tá bom? 190 do CPC, ele autoriza vocês, né, a fazer esse negócio processual. Maravilha? Maravilha? Aí, quem vai ficar com cara de pastel na audiência é o juiz, tá bom? Porque as partes anteciparam e fizeram o saneamento com a fixação dos pontos em comum acordo num negócio jurídico processual.